A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, que o Senhor te encha de conhecimento, sabedoria e discernimento, para que você possa ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco e possa ministrar ao nosso coração hoje. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A, está escrito: Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quantas vezes você já orou dessa forma? Quantas vezes você já repetiu e pediu a Deus esse livramento? Hoje eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa: a tentação. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não disse que a tentação não existia, mas Ele disse para pedirmos a Deus que não nos deixasse cair. Ou seja, Jesus não vai te livrar da tentação, Ele vai te ajudar a passar por ela. Acontece que, por acreditarmos que Deus nos livraria até da tentação, que nós não estaríamos sujeitos às tentações, nós nos colocamos em grandes problemas. Nós mesmos nos colocamos em tentações que sequer estavam planejadas para a nossa vida, só por acreditar que Deus não deixaria que isso acontecesse. Por isso, precisamos ler, estudar e entender a palavra e pedir discernimento a Deus. O Senhor, no entanto, é misericordioso. E mesmo quando nos levamos para perto das tentações, Ele nos garantiu que teríamos a válvula de escape. Ele disse que não seremos submetidos a tentações maiores do que as que podemos suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu: Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, se você está aí hoje, vivendo diante de uma tentação, ou se está tentando fugir de uma, lembre-se, você é capaz, você é forte, você pode se livrar dessa tentação, porque é Deus quem te capacita para sair dela. O Senhor nos oferece o socorro divino. Hebreus capítulo 2, verso 18, está escrito: Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você não precisa cair em tentação. Nós temos todas as armas para fugir das armadilhas do inimigo. Peça a Deus discernimento, sabedoria e força para superar esses momentos de tentação, que às vezes podem acontecer na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, mas Deus é onipresente. Ele vela para que a sua palavra seja cumprida, e a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, onde quer que você esteja. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, livra-nos do mal. Nos dê força, Pai, para que saiamos vencedores diante das tentações do inimigo. Sabemos que o próprio Jesus foi tentado e por isso Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Te pedimos que o Senhor nos dê salvação, livramento, cura, libertação. Pedimos que o Senhor nos indique a saída e nos fortaleça para que possamos resistir a toda a tentação em nossa vida e não caiamos em nenhuma armadilha do inimigo. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus, nesse domingo abençoado. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. A palavra que eu quero compartilhar hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 29. Diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Que declaração de amor e de cuidado. Deus fortalece o cansado. Deus dá grande vigor ao que está completamente sem forças. Ele não abandona, Ele restaura, Ele renova. Você já se sentiu espiritualmente cansado e exausto? Já acordou de manhã sem nenhuma vontade de orar, de ler a Bíblia, sem vontade nenhuma de buscar a Deus? Você já sentiu aquela frieza espiritual, aquele desânimo profundo que parece não passar? Uma sensação dolorosa de que você está apenas cumprindo rituais religiosos vazios, mas sem nenhuma conexão real, verdadeira e íntima com Deus? Se você está passando por isso hoje, ou se você já se sentiu assim, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinho nessa luta. O desânimo espiritual e a frieza espiritual são batalhas reais que muitos cristãos sinceros enfrentam em algum momento da sua jornada de fé. E hoje, nesse domingo, nós vamos falar sobre como lidar com isso, de uma forma prática e bíblica. Como reavivar a chama do Espírito Santo. Como renovar as forças espirituais e voltar a ter intimidade profunda e verdadeira com Deus. Primeiro, eu preciso que você entenda uma verdade muito importante e fundamental. O desânimo espiritual não acontece de repente, da noite para o dia. Ele é um processo lento e gradual. Você não simplesmente acorda um dia completamente frio espiritualmente, sem nenhum aviso. Isso acontece aos poucos, de forma sutil, quase imperceptível, como uma chama que vai se apagando devagar. Começa com pequenas negligências. Você pula um dia de oração, você deixa de ler a Bíblia porque está cansado, deixa de buscar a Deus porque tem outras coisas mais importantes para fazer. E essas pequenas negligências vão se acumulando. E antes que você perceba, você está distante de Deus. Você está frio e desanimado. E sabe o que mais? A vida não ajuda. As demandas do dia a dia, as preocupações, os problemas, o trabalho, a família, as contas, todas essas coisas vão consumindo a nossa energia. E quando nós chegamos ao final do dia, nós estamos exaustos. E aí, buscar a Deus parece ser mais uma obrigação, mais uma tarefa na sua agenda, na sua lista de afazeres. E nós simplesmente não temos forças. Eu entendo você, sabia? Mas eu quero te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva hoje. O problema não é falta de tempo. O problema não é o cansaço físico. O problema é que nós estamos tentando viver a vida cristã com as nossas próprias forças. E quando nós fazemos isso, inevitavelmente nós vamos nos cansar. Nós vamos desanimar, porque as nossas forças são limitadas.
Mas a promessa que eu li aqui em Isaías 40 é muito clara. Ele, o Senhor, fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Então presta atenção, a força não vem de você, a força vem de Deus. E quando você entende isso, as coisas começam a mudar. Mas então, como você lida com o desânimo e a frieza espiritual? Eu quero te mostrar 3 passos práticos e bíblicos para você fazer isso. Primeiro passo, reconheça o seu estado e seja honesto com Deus. Muitas vezes nós tentamos esconder o nosso desânimo espiritual. Nós colocamos uma máscara, fingimos que está tudo bem. Nós sorrimos para as pessoas, agimos como se estivesse tudo perfeito, mas por dentro estamos vazios, frios e desanimados. Mas Deus não quer a sua máscara, Deus quer a sua honestidade. Ele já sabe como você está, Ele conhece seu coração. Ele sabe quando você está cansado, desanimado, quando você está frio espiritualmente. E Ele não te condena por isso. Ele te convida a vir até Ele exatamente como você está. Salmos 62, no versículo 8, o salmista diz assim, olha: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. Seja honesto. Diga para Deus, Senhor, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou frio espiritualmente, eu preciso de Ti. Derrame perante Ele o seu coração. E quando você faz isso, quando você reconhece o seu estado e é honesto com Deus, você abre a porta para que Ele trabalhe em você. Porque Deus não força a presença dEle na nossa vida. Ele espera que você o busque, Ele espera que você o convide. Segundo passo, volte para a fonte e não dependa dos seus sentimentos. Aqui está uma verdade que você tem que entender. A vida cristã não é guiada por sentimentos. Ela é guiada por fé e por obediência. Você não precisa sentir vontade de orar para você orar. Você não precisa sentir vontade de ler a Bíblia para você ler a Bíblia. Não precisa sentir a presença de Deus para buscar a presença dele. Porque os sentimentos são voláteis. Eles mudam, eles variam, eles vêm e vão. E se você depender dos seus sentimentos para buscar a Deus, você vai viver uma montanha-russa espiritual. Você vai estar perto de Deus quando sentir vontade e vai estar longe quando não sentir. Mas a Bíblia fala de algo diferente. Hebreus 11, no versículo 6, diz assim, olha: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, não aquele que sente vontade, aquele que se aproxima. Então, mesmo quando você não sentir vontade, aproxime-se de Deus. Mesmo quando você estiver cansado, busque a Deus. Mesmo desanimado, ore. Ainda que seja uma oração curta, irmãos, mas ore. Mesmo quando você estiver frio, leia a palavra. A palavra é alimento para o nosso espírito. Porque a força não vem do seu sentimento, a força vem de Deus. Você acha que eu tenho vontade de orar todo dia? Que eu tenho uma vontade assim, incessante de ler a palavra todo dia? Eu gosto da palavra, eu gosto de oração, eu gosto de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas tem dias que a minha carne só quer ver uma série, só isso. Só quer ficar deitado no sofá. Eu sou um ser humano como você. Naqueles dias em que a minha noite de sono não é tão agradável, não me recupera tanto as energias, eu acordo cansado no outro dia. Mas eu aprendi isso. A força espiritual vem de Deus. Quando você entende isso, quando você o busca, Ele vai te fortalecer. Pensa em uma fogueira.
Quando o fogo está ficando fraco, quase apagando, o que você faz? Você coloca mais lenha e você sopra, você cuida e aos poucos o fogo volta a queimar. É a mesma coisa com a sua vida espiritual. Quando você está frio, quando a sua chama está fraca, você precisa voltar para a fonte. Você precisa colocar mais lenha. E a lenha é a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus. A oração é essencial, a adoração, a comunhão. Mas quando você estiver esgotado de tudo isso, atente-se para a palavra de Deus. Leia a palavra. Declare a palavra. Terceiro passo. Confie na promessa de Deus e espere a renovação. Isaías 40, verso 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Guarde essa palavra. Esperar no Senhor não significa ficar parado. Significa confiar nele enquanto você continua buscando. Significa acreditar que ele vai te fortalecer, mesmo quando você não vê mudança imediata. É perseverar na fé, sabendo que Deus é fiel. E aqui está a promessa. Você vai renovar as suas forças. Você vai subir com asas como águias. Vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai se fatigar. Porque a força de Deus não tem limite. O vigor de Deus não acaba. E quando você está conectado a Ele, você tem acesso a uma fonte inesgotável de poder, de ânimo, de vida. Então, hoje, eu quero te encorajar. Se você está cansado, desanimado, frio espiritualmente, não desista. Não se afaste de Deus. Pelo contrário, aproxime-se dele. Seja honesto com ele. Derrame o seu coração, lembra? Busque a ele mesmo sem sentir vontade. E confie na promessa do Senhor. Ele vai te fortalecer, vai te renovar. Ele vai reacender a chama do seu espírito em você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você ore por mim também, de onde você estiver. Porque como eu falei, eu sou um ser humano e às vezes eu também estou cansado. Eu também estou esgotado. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se o Espírito Santo te trouxe à memória alguma situação específica e você quer que nós intercedamos por ela, escreva ela aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a força que vem de Deus. Amém? Declare isso com convicção. Eu recebo a força que vem de Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, Deus, por mais esse domingo que o Senhor nos concede. Nós nos aproximamos do Senhor com sinceridade no nosso coração. Te agradecemos porque hoje compreendemos que o Senhor é a fonte de toda força e de todo vigor. Obrigado porque o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças, abatido, desanimado. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu negligenciei o meu relacionamento contigo. Perdão por todas as vezes em que eu coloquei outras coisas em primeiro lugar. Perdão por todas as vezes que eu tentei viver com as minhas próprias forças, ao invés de viver em dependência do Senhor. Purifica o meu coração, Senhor. E que essa oração se estenda a todas as pessoas que estão me ouvindo. Porque eu sei que muita gente aqui passa por esse mesmo sentimento de desânimo às vezes. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem e que se sente cansada e desanimada, fria espiritualmente. Que o Teu Espírito Santo venha sobre ela agora e traga renovação. Reacende a chama do Teu Espírito, Pai, em cada coração. Dê ânimo para que ela continue. Dê a ela forças para Te buscar. E esperança para que ela continue perseverando.
Eu oro por aqueles que estão lutando com a falta de vontade de orar. Que o Senhor desperte nessa pessoa o desejo de buscar a tua presença. Eu oro por aqueles que estão distantes. Que o Senhor os atraia de volta para perto de ti. Eu oro por essas pessoas que estão desanimadas com as circunstâncias da vida. Que o Senhor renove a esperança e a fé delas. Eu apresento a ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada necessidade. Eu clamo a ti pela cura. Derrama, Senhor, a tua provisão. Restaura essa família. Liberta aqueles que estão presos aos vícios, aos maus hábitos, aos maus comportamentos. Opera um milagre na vida dessa pessoa que tem buscado a cura, a restauração. Que o teu poder se manifeste nessa vida e que a tua graça seja derramada sobre nós todos os dias. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de renovação espiritual nesse domingo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra de Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, com qualquer valor. A chave Pix é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe ricamente nessa manhã, que o Senhor renove as suas forças, que Ele reacenda a chama do Espírito em você, que você experimente uma renovação profunda e duradoura e que você viva na plenitude que Deus tem para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tenha um domingo abençoado. Você sabia que nem toda doença começa no corpo? Algumas doenças começam na alma. Tem gente que vive indo ao médico, faz exame atrás de exame, toma remédio, segue o tratamento e mesmo assim a dor sempre volta. A ansiedade não vai embora, o cansaço permanece, o corpo adoece quando a alma não consegue mais suportar o peso que ela está carregando. Na Bíblia, Jesus cura pessoas que estavam doentes há muitos anos. Mas antes de tocar o corpo, Jesus toca o interior, porque ele sabia que quando a alma adoece, o corpo responde. Quando a raiz está em feridas emocionais não curadas, traumas não resolvidos, mágoas guardadas no coração ou anos vivendo no modo sobrevivência, a maioria de nós fica tratando apenas os sintomas, sem nunca alcançar a raiz do problema. E sabe qual é o resultado disso? A dor física continua, porque a dor emocional não foi tratada. Deus não quer que você apenas aguente. Ele quer que você seja restaurado por inteiro. Corpo, alma e espírito. E pensando nisso, nós criamos o método Vida Abundante, que foi feito exatamente com essa finalidade: curar a mente, alinhar o emocional e permitir que o corpo volte a responder com saúde. Daqui a poucos dias o método Vida Abundante vai ser lançado, com uma oferta especial de lançamento, em um grupo exclusivo de WhatsApp. Se você está cansado de lutar com dores que os exames não explicam, com sintomas que os remédios não resolvem, acesse o link do grupo exclusivo que está aqui na descrição do vídeo no YouTube. A cura que você tanto busca começa por dentro. Você já enfrentou situações na sua vida em que o sofrimento pareceu assim insuportável e a esperança pareceu difícil de enxergar? Todos nós passamos por tribulações. Isso está aqui na Bíblia. No mundo tereis aflições. São palavras de Jesus. Jesus não falou assim:
a vida de vocês vai ser só alegria. Não. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi o que Jesus disse? Então, todos nós, em algum momento da vida, passamos por tribulações. Por exemplo, perdas. Semana passada eu respondi uma mensagem de uma irmã que teve que sepultar o próprio filho. Eu não consigo imaginar a dor dessa pessoa, irmãos. Aliás, eu não consigo imaginar uma dor maior do que essa. De uma pessoa ter que enterrar o próprio filho. Então, a dor da perda é uma dor que todos nós vamos passar, não é? Seja em relação aos nossos ascendentes, aos nossos pares ou aos nossos descendentes. As pessoas morrem. Pessoas que nós amamos vão partir dessa terra. Um dia você vai ter que se despedir do seu pai, da sua mãe, talvez dos seus irmãos, talvez você parta antes deles. E num pior cenário possível, você terá que se despedir de um filho, imagina, de um sobrinho, de uma sobrinha que você ama muito. Olha que terrível isso. Então isso é uma tribulação que a vida nos impõe. A vida se encarrega disso. Enfermidades. Essa semana eu vou fazer exames para um pré-operatório, vou fazer uma cirurgia chama septoplastia. Eu tenho um desvio de septo. Quem já fez, né? Quem conhece sabe o que é isso. Um ossinho aqui, uma cartilagem do nariz, ela fica um pouco torta. Isso faz com que a gente respire mal. Então eu vou fazer essa correção, vai me dar uma qualidade de vida melhor. E essa semana eu vou fazer exames que são pré-operatórios, né? Eu conto com as orações dos irmãos aí para essa cirurgia, que vai ser em setembro ainda. Mas eu já quero pedir a oração dos irmãos. Uma cirurgia simples, hoje em dia tem toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico, mas uma cirurgia é uma cirurgia. Vai haver uma anestesia, né? É um procedimento, tem um dia de internação, coisa simples. Mas às vezes a gente se depara com enfermidades que são pesadas. Você vai no médico fazer um exame de rotina, de repente o médico pega o seu exame e coça a cabeça e olha no seu olho e fala, eu preciso conversar com você sério. Aí você já fica com aquele frio na barriga, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Nós estamos sujeitos a esse tipo de tribulação? Sim ou não? Claro que estamos. Todos nós estamos sujeitos. Crises familiares. Nós vamos realizar, né, do dia 8 ao dia 10 de agosto, mais um encontro de casais. E muitos casais que vêm estão passando por crises. E a gente pede a Deus graça para que Deus nos dê uma palavra, né, inspirada, uma palavra revelada pelo Espírito Santo para esses casais que vêm enfrentando crises familiares. E crise familiar não é só traição não, viu? Não é só traição. É quando você se depara com algum problema dentro da família. Por exemplo, uma filha adolescente ou um filho adolescente chega para a mãe e para o pai e diz assim, eu estou grávida. Ou o filho, eu vou ser pai. Mas meu filho, você só tem 16 anos. Minha filha, você só tem 16 anos. A família entra em crise. Ah, pastor, filho é bênção em qualquer circunstância. Eu sei disso.
Filhos são presentes de Deus, não é? Mas uma situação dessa vai desestruturar a família em algum aspecto. Então, tem momentos na vida, eu falei de 3 situações aqui, mas crises financeiras, crises espirituais, de várias maneiras nós vamos passar por tribulações. E nesses períodos sombrios, é muito natural a gente perguntar: onde eu posso encontrar conforto e força para continuar? Onde eu posso encontrar, nesse momento de crise, de tribulação, consolo, conforto, direção e força para continuar? E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela nos conduz exatamente a essa resposta. O apóstolo Paulo, um homem que sabia que poderia estar morto no dia seguinte, ainda assim, ele passou boa parte do tempo louvando e bendizendo a Deus. Que fé é essa que é capaz de cantar esperança em meio à dor? Então hoje, ao longo dessa mensagem aqui, eu quero junto com você explorar esse testemunho, vamos dizer assim, de Paulo em 2 Coríntios. Eu quero entender junto com você como que Deus nos conforta nas tribulações e descobrir que garantia o Senhor nos dá para o futuro. O apóstolo Paulo, irmãos, transformou o sofrimento dele em encorajamento para outras pessoas. Olha que interessante. E hoje, o Espírito Santo quer nos ensinar a fazer o mesmo. Olha só, eu vou ler o versículo 4 novamente. Eu estou refletindo em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. O verso 4 diz assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.